Salve galera do rock! E aí, tudo certo? Tudo belezinha por aí? Como é que estão as coisas? Eu sou Carol Mariano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E sabe aquela frase de que não se pode subestimar uma lenda? Pois é isso mesmo. No mundo do rock tem banda que parece estar com os dias contados, é crítica negativa, disco mal produzido, mal recebido, mudança na formação, treta interna. Mas aí surge um álbum que muda tudo, vira o jogo e mostra que o rock não morre. Ele no máximo tira umas férias para recarregar a bateria. Esses são casos clássicos de bandas que estavam meio desacreditadas, meio em baixa, mas elas deram a volta por cima e reacenderam as chamas tanto da crítica quanto dos fãs. Bora ver 5 bandas que estavam em crise, mas lançaram discos que mudaram tudo. Nos anos 80, o Aerosmith estava num momento bem crítico, isso porque eles fizeram muito sucesso nos anos 70, só que começaram a abusar de álcool, drogas, brigas internas e começaram a lançar álbuns que simplesmente não empolgavam mais. Muita gente já tava achando que os caras tinham dado tudo que podiam e era só aquilo ali mesmo. Mas não. Eis que em 87 eles lançaram Permanent Vacation, álbum esse que renovou o som da banda, mas não traiu a essência. A banda conseguiu se reinventar, reconquistar os fãs, conquistaram uma galera nova e voltaram pras paradas com tudo. Esse foi um disco que marcou uma nova era pro Aerosmith, mais radiofônica, mais polida e com muito mais atitude ainda. Deu tão certo que eles continuam em alta até hoje, mesmo depois de anunciarem a aposentadoria, aí fizeram a turnê de despedida, tiveram que parar no meio porque o Tyler ficou com problema na voz, aí depois anunciaram que não iam mais voltar porque simplesmente não dava, agora já estão anunciando que vão voltar sim porque o Tyler tá beleza, então aguardemos. Depois de quase uma década separados e com formações diferentes, o Deep Purple surpreendeu ao anunciar uma reunião com a sua formação clássica. Em 84 eles lançaram o Perfect Stranger, que é realmente muito bom. Aliás, como tudo que o Deep Purple faz, tá? Todos os álbuns deles são muito bons, principalmente com a formação clássica e com as outras formações também, então... Foi um sucesso de crítica, de vendas, o público curtiu pra caramba, não só agradou os fãs antigos, como conquistou uma nova geração de seguidores, e não é à toa porque só tem música boa aqui. Knocking at Your Back Door virou hit. Perfect Strangers nem preciso dizer que virou hino imediatamente. E Wasted Sunsets é simplesmente linda. Esse disco mostrou que o Purple ainda tinha peso, elegância, criatividade, mesmo anos fora da estrada com a formação clássica. Não que o AC/DC estivesse em baixa, mas é que depois da morte do Bon Scott em 1980, todo mundo achou que a banda tinha acabado, que eles iam seguir rumos diferentes, que não iam se manter unidos, porque convenhamos, foi pesado. Na verdade, isso daí era exatamente o que eles tinham pensado em fazer. Mas aí no funeral, o pai do Bon Scott chamou o Angus Young de canto e falou que provavelmente seria um desejo do filho que a banda continuasse mesmo sem ele. E com as bênçãos do pai do Bon Scott, a banda foi atrás de um novo vocalista, fizeram seleção, audição e eis que surge Brian Johnson assumindo os mix e lançaram o Back in Black, que foi um dos mais vendidos da história. O Back in Black foi uma resposta para todas as perguntas que foram levantadas sobre o novo disco. Como iria ser, como os caras iam fazer, será que iam dar conta, será que ia ficar tão bom quanto os antigos? E a resposta é sim. É um disco nascido do luto, mas que traz uma energia absurda. O álbum se tornou um dos mais vendidos de todos os tempos e selou de vez a reputação da banda como uma força imparável. Foi mais do que uma volta por cima, foi um renascimento. No
começo dos anos 80, o Kiss parecia estar numa queda livre. As vendas caíram, os fãs estavam meio confusos com os experimentos musicais que eles estavam fazendo, misturando pop com dance, uma coisa meio diferente do que estava todo mundo acostumado, e a credibilidade deles parecia estar meio arranhada. Depois deles lançarem o Dynasty, o Unmasked e o Music from the Elder, os fãs não estavam entendendo mais nada porque parecia que o Kiss queria fazer parte de todos os gêneros musicais ao mesmo tempo. Só que com isso perdeu-se um pouco da originalidade que era tão peculiar da banda. Muita gente achou que já era, que o Kiss tinha se perdido e a banda foi pro saco. Lê do engano. Em 82 eles lançaram o Creatures of the Night, que foi um soco na boca do estômago. É pesado, sombrio, cheio de atitude, o disco trouxe o Kiss de volta ao hard rock com guitarras mais agressivas, uma produção mais polida, caprichada, bem trabalhada, com um som mais encorpado, potente. As músicas caíram nas rádios no gosto da galera e a coisa finalmente melhorou. Com as vendas um pouco modestas para a época, o Kiss reconquistou o respeito dos fãs antigos, da crítica, chamou a atenção de um público novo e mostrou que a velha pegada da banda ainda estava lá. Depois da saída do Adrian Smith e posteriormente do Bruce Dickinson nos anos 90, o Iron Maiden perdeu um pouquinho da sua força e começou a colecionar críticas negativas. Os fãs estavam meio divididos, isso porque alguns apoiavam e gostavam, enquanto outros não curtiram muito e meio que deixaram a banda de lado. Mas o retorno dos Desgarrados foi celebrado com um disco incrível, épico, técnico e poderoso. O Brave New World, lançado no ano 2000, revigorou o som da banda e provou que os caras ainda tinham muita lenha pra queimar e lenha de qualidade. Fabricou hits como The Wicker Man, Blood Brothers, a própria Brave New World. A banda equilibrou peso, melodia, clima épico como ninguém, conquistando uma nova geração de fãs e provando que ainda podiam lançar álbuns grandiosos. A volta desses dois fez com que esse álbum fosse um verdadeiro sucesso de crítica, de vendas, é considerado por muitos como um dos melhores trabalhos da banda desde os anos 80. Esses álbuns não só salvaram carreiras, como também provaram que o rock é feito de resistência e renascimento. Eles se reinventam e muitas vezes com uma qualidade ainda maior. Mostraram que mesmo depois de uma fase ruim, dá pra dar a volta por cima, voltar com tudo, surpreender geral e marcar presença no topo de novo. Agora diz aqui pra mim, qual outro álbum você colocaria nessa lista? Qual outro que tava meio parado, que você achou que não ia mais voltar, mas te surpreendeu? Se você curtiu, já deixa o seu like, dá um joinha, compartilha, clica em hypar esse vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, se inscreve no canal, fica aqui com a gente falando do bom e velho rock and roll. Dá um salve aqui nos comentários, não esquece de colocar quais outros álbuns você acha que mereciam estar nesse vídeo. A gente vai se falando, trocando aquela ideia e até a próxima.